Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje nós estamos no feriado e vamos compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, uma palavra que vai mudar a sua vida. Bom dia, Ezequiel. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aí conectados conosco, conectados com a palavra de Deus, pensando sobre a Bíblia, para que possamos cada dia mais estar edificados, cada dia mais edificados na palavra de Deus. A palavra que nos fortalece, a palavra que nos dá esperança, a palavra que gera fé, cada vez mais a manifestação dessa fé. Eu quero convidar você agora. Bom dia, pastora, Deus abençoe. Irmã Márcia, Juliana, Angélica, muito bom dia a vocês. Vamos adorar o Senhor? Osana, bom dia. Vamos adorar o Senhor, Diomar. Vamos louvar o Senhor, melhor dizendo, né? Até onde vai o teu amor? Eu sei que não tem fim. E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, e esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade,
Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, damos graças ao Senhor nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para a sua glória. Alegremos e regozijemos nesse dia. Senhor, sabemos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é Deus de eternidade em eternidade. E o Senhor nos ama com amor eterno. Muito obrigado, Deus, por preparar esse dia maravilhoso que nós estamos tendo hoje. Esse dia que se chama hoje. Obrigado por cada pessoa que será tocado através dessa mensagem, através dessa palavra, será tocado pelo Teu Santo Espírito, lá no lar dele, no escritório, aonde estiver. Deus, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos pastores, cada pessoa que tem adentrado e que tem recebido essa palavra de bênção, essa palavra de edificação, essa palavra que dá esperança, baseado na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, amados, o seguinte título: Conte a história de Jesus. Conte a história de Jesus. Queridos, Jesus, ele escreveu uma história linda de amor. Deus, é como se Jesus fosse o autor principal de um filme, de uma história fantástica, uma história real, baseada em fatos reais, vamos dizer assim. Então é como se o Senhor Deus, ele dissesse assim: eu quero escrever uma linda história de amor. E Jesus disse: conta comigo, Pai. Então Jesus, ele escreveu a história da sua própria vida, manifestando o amor do Pai a toda a humanidade. E você conhece essa história linda de Jesus, que é a obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para purificar os nossos pecados, para tirar a condenação, para tirar o peso, para tirar a culpa. Essa é a história linda do Pai que nos ama e que Jesus Cristo, ele executou aqui enquanto viveu nessa terra. E agora, querido, o que Jesus já escreveu a história. Jesus já fez as cenas mais difíceis dessa história. E Jesus agora, o que Ele pede para mim e para você como igreja do Senhor: conte a minha história. Conte a história que eu atuei como autor principal. Aleluia! Conta a minha história que não teve dublê. A minha história, eu fiz as partes mais difíceis, não teve ninguém, foi eu mesmo que fiz. Conte para o mundo essa linda história de amor. Então essa é uma introdução para você compreender. Só que para nós compartilharmos com o mundo essa história de amor, nós precisamos receber poder. Nós precisamos receber o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo precisa estar sobre nós. Então eu quero fazer um pequeno comentário para que você possa entender o que eu vou dizer. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas e permanecia um tempo até realizar um propósito. Mas o Espírito Santo não estava dentro das pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que sempre disse assim: ah, eu queria ser como Abraão, ah, eu queria ser como Noé, eu queria ser como Davi, eu queria ser como Ezequiel, Daniel. Irmãos, tem muitas pessoas que já conversou comigo e disse assim: quando eu chegar lá no céu, a primeira coisa que eu quero conversar é com Abraão, é com Moisés. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez aquilo? Mas antes que você pergunte alguma coisa lá no céu, quando você chegar lá, para Abraão e para Davi e para Daniel, eles é que vão fazer uma pergunta para você: como é que é ter Deus morando dentro de você? Como é que é ter Deus habitando 24 horas por dia dentro de você? Porque isso nós nunca experimentamos. Entenda, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre os reis, sobre o sacerdote e sobre os profetas. E ele ficava por pouco tempo e depois, para realizar uma missão,
e depois ele ia embora. Agora, nenhuma pessoa do Antigo Testamento teve um novo nascimento. Nenhuma pessoa nasceu de novo. Então, quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo e ele vai ser batizado, quando ele vai ser batizado, João Batista diz: eu é que devia ser batizado por ti e tu é que vens a mim? Então, Jesus Cristo disse: é necessário para que se cumpra toda a justiça. E então Deus tinha falado para João Batista: aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Então, amados, o Espírito Santo, ele repousou e permaneceu primeiro em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que teve a experiência do Espírito Santo. É claro que ele é Deus, mas ele veio como homem, ele veio em carne. E ele, o primeiro homem nascido de novo, que foi cheio do Espírito Santo, dentro e sobre. Então, amados irmãos, o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor está dizendo aqui: mas recebereis poder. Então, o que Abraão não teve, o que Davi não teve, o que Daniel não teve o Espírito Santo dentro dele. Porque para ter o Espírito Santo dentro, era necessário que Jesus Cristo viesse escrever essa linda história de salvação para com as nossas vidas. E quando Jesus morre na cruz, ele escreve essa história de salvação maravilhosa que nós conhecemos. E o que Jesus pede é que nós contemos essa história. Abraão não teve Jesus dentro, ele teve sobre por pouco tempo. Daniel, Davi, mas nós, querido, nós nascemos de novo. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Na obra, nós acreditamos na história de amor que Jesus escreveu. A história de amor do Pai pela humanidade. Jesus foi o autor principal. Ele escreveu essa linda história de amor. Pois a Bíblia diz: ninguém tem maior amor, prova de amor, do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E Jesus, nosso irmão mais velho, deu a vida por cada um de nós. Essa é a história que nós devemos contar para as pessoas. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não consigo contar, mas eu não sei como contar. Não, é simples. Existe uma história de amor. O Pai amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo como autor principal. Jesus escreve toda a história sem nenhum dublê. Até as cenas mais difíceis, foi Ele mesmo quem fez. Jesus não aceitou nada, não aceitou. Lembra quando colocaram na boca de Jesus, ele pediu água e colocaram o isopo com fel? Ele cuspiu, ele não quis ajuda nenhuma. Por quê? Porque aquele isopo com fel, ele anestesiava a consciência para não sentir dor. E Jesus não aceitou. Jesus sentiu todas as dores como elas eram. Jesus não aceitou nenhuma ajuda. Ele não aceitou nenhum dublê. Não aceitou ninguém que tentasse aliviar o fardo dele, o fardo que era nosso, que estava sobre ele. Essa é a linda história de amor. Então, por isso, você que queria falar com Abraão, com Davi, com Daniel, como eles fizeram isso ou aquilo, é eles que vão perguntar para você como que é ter Deus morando dentro de você, aleluia, pelo Espírito Santo. Como é ter Jesus pelo Espírito Santo morando dentro de você, porque isso nós nunca tivemos. Meu irmão, você nasceu de novo ao aceitar Jesus. O Espírito Santo está dentro de você. Agora, para que nós possamos contar essa história com ousadia, com autoridade, o que Jesus disse, o texto que eu vou ler daqui a pouco, aí sim você precisa do Espírito Santo sobre você. O Antigo Testamento eles tinham sobre e não dentro. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e precisamos ter sobre nós para contar essa linda história de amor que o Pai executou na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Olha Jesus falando, olha o evangelista Lucas aqui, escreveu aqui o Atos dos Apóstolos, explicando isso para nós. No versículo 7 diz assim: respondeu-lhes, Jesus falando aqui, ele contando a história de Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha lá, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Não vos compete
conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então muitas pessoas estão preocupadas com os tempos e com as épocas, e às vezes uma preocupação exagerada. Mas sempre quando a Bíblia diz mais, Deus tem algo a falar aqui. Olha lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Então, amados, Jesus Cristo está dizendo agora as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Jesus está dizendo: eu escrevi uma linda história de amor. Essa história inclui morte, inclui sofrimento, para que a humanidade não sofresse. Eu escrevi uma linda história de amor, e agora vocês precisam ir por todo o mundo e contar essa história de amor, de como eu o salvei. Querido, eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma figura que eu vi há um tempo. Eu vi uma camiseta onde estava o Homem-Aranha, onde estava a Mulher Maravilha, onde estava o Incrível Hulk, onde estava o Superman, heróis da nossa infância, quando nós assistimos os desenhos. Todos conhecem esses heróis. Então, amados, heróis, entre aspas. Então, e Jesus Cristo, tinha, junto com os heróis, tinha Jesus Cristo. E estava escrito assim: Jesus está explicando para eles como eu venci o mundo. Como eu conquistei o mundo. Aleluia. Então, Jesus contando a história dele. Então, é isso que Jesus quer que façamos. Que nós contemos para o mundo como Jesus venceu o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a linda história de amor. Mas para isso nós precisamos receber poder ao descer sobre vós. Então, amados, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo veio habitar no seu espírito. E se você pudesse dizer assim, em qual lugar do seu corpo? É nessa região aqui, próximo ao coração. Aqui não dá para você pegar, é um mistério isso, mas é nessa região aqui que o Espírito Santo habita. Ele habita no corpo todo. Mas agora sobre é o revestimento, é o poder sobre você. O Espírito Santo em você, ele declara que você é filho. Então o Espírito Santo em nós, ele manifesta a nossa identidade. Ele manifesta quem nós somos. Somos filhos de Deus. Agora o Espírito Santo manifestando fora de nós, sobre nós, ele nos dá poder para fazermos para Deus, para realizarmos para Deus, para rompermos com todas as barreiras para o Senhor, cumprindo o propósito que Ele tem para nossas vidas. Então ele diz, vocês precisam receber o poder. Então quando você vê um cristão muito tímido ao contar essa história de Jesus, é porque ele ainda não recebeu o poder sobre ele. Esse poder é uma capacitação. Ao descer sobre vós o Espírito Santo precisa descer sobre nós. Ou seja, precisa haver a manifestação dos dons. Aí nós vamos ser testemunhas. Vamos conseguir testemunhar do amor de Deus. Vamos conseguir pregar o amor de Deus. Pastor, o que eu tenho que pregar para as pessoas? O amor de Deus. Contar essa linda história, como Ele nos salvou. E aí nós seremos testemunhas, não importa onde formos. A palavra do Senhor diz, seremos testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O Senhor Jesus está dizendo, uma vez que
você recebeu o Espírito Santo em você, você está salvo. Uma vez que você recebeu as manifestações do Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo está sobre você, você recebeu poder. Aleluia! E o que você faz com esse poder? Você conta a minha história. Conta a história do Senhor Jesus. Ninguém consegue contar a história do Senhor Jesus, que é a obra redentora de Cristo na cruz, se não tiver o Espírito Santo sobre ele. Aleluia! E com o Espírito Santo sobre, você pode testemunhar Jesus em qualquer solo, em qualquer nação, em qualquer tipo de terreno, para qualquer povo, para qualquer tipo de pessoa, você pode estar anunciando a história. Porque o Espírito Santo é quem te capacita. O Espírito Santo é quem te dá poder. Então, amados, nós podemos ser testemunhas em Jerusalém. Tem vários significados. Jerusalém, dar testemunho dentro do próprio lar, dentro da própria casa, no próprio bairro, na própria cidade. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, maridos e mulheres descobriram que não se conheciam, não conheciam seus filhos, porque não sabiam testemunhar, não tinham o Espírito Santo sobre eles, para testemunhar Jesus para a família. Nós precisamos de Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre nós, para contar a história de Cristo para os nossos familiares. Mas também no sentido histórico, também Jerusalém representava um lugar de mestres, aonde tinha os mestres rabinos, pessoas que conheciam a Bíblia de cor e salteado. Então, amados, está dizendo que quando nós temos o Espírito Santo sobre nós, nós podemos testemunhar Jesus até para as pessoas que são mestres, até para as pessoas que têm muito conhecimento, nós podemos testemunhar a Jesus Cristo. Até para as autoridades religiosas, nós podemos testemunhar Jesus Cristo, porque Jerusalém significa isso. Onde tinha os mestres, onde tinha os rabis, onde tinha os religiosos. Então, quando você tem o Espírito Santo sobre você, você consegue testemunhar, ou seja, contar a história de Cristo Jesus para os mestres, para os religiosos. Eu lembro muito de um texto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, aonde dizia assim: quando fores falar às autoridades, não se preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo naquele momento te instruirá com o que haveis de falar. Aleluia! O Espírito Santo te dá poder, o Espírito Santo te dá sabedoria. Amados, palavra de sabedoria. Na Judéia, a Judéia fala dos reis, por exemplo, o rei Herodes era rei da Judéia. Fala dos eruditos. Nesses lugares onde tinha pessoas eruditas, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Querido, reis, eruditos, então podemos também anunciar para os reis. Samaria era uma mescla, era um povo que era misturado, judeus, gregos, é uma mistura de povos, aonde cada um trouxe a sua crença, cada um trouxe a sua espiritualidade, ou seja, representa as pessoas sensitivas, representa as pessoas que liam as mãos, representa as pessoas que faziam os trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, né? Então Samaria era uma mescla de povos, uma diversidade de crenças, criam em vários deuses. Então, a palavra do Senhor está dizendo que quando eu estou cheio do Espírito Santo, recebi o Espírito Santo sobre mim, eu também tenho poder para contar a história de Jesus para essas pessoas. Aqui, irmãos, quebra aquele tabu onde muitos cristãos, ele está trabalhando com uma pessoa que crê diferente dele, ele já quer pedir a conta e sair. Não, meu irmão, permaneça lá. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai contar a história de Jesus também para essas pessoas. Elas também precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é a história maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nos confins da terra, aonde você for, se você tiver o Espírito Santo sobre você, aonde você for, você testemunha Jesus. Por isso, querido, eu costumo dizer, em qualquer parte do mundo que você for, ali é a sua casa,
por causa de Abraão, que tornou-se herdeiro do mundo, e humanamente falando, nós somos descendentes de Abraão por meio de Cristo. Então, se Abraão herdou o mundo, nós também herdamos o mundo. Então, agora cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo em nós, que nos diz quem nós somos, filhos de Deus. Agora, cheios de poder, nós podemos testemunhar, podemos fazer para Deus. Nós só podemos fazer para Deus depois que nós aprendemos quem somos e quem Cristo é. Depois que nós aprendemos a história de Jesus, então sim, aí nós sabemos que somos filhos. E agora, sabendo que somos filhos, e somos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, nós podemos contar a história de Jesus Cristo, aonde quer que nós formos, em qualquer parte da terra, é a sua casa. Qualquer parte do mundo, aonde você for, ali é a sua casa. Aleluia. E eu quero terminar lendo um texto que está em 1 Coríntios 12. Eu não vou explicar hoje, eu só quero ler. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, onde fala do que o Espírito Santo sobre você ele pode fazer. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, quando não era crente, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito, anátema Jesus, que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, isso que eu estou falando é muito, mas muito importante. A palavra está dizendo, ninguém pode testemunhar, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos dá autoridade para dizermos, Jesus é Senhor. Quando nós contarmos a história de que Jesus fez no mundo, aqui por nós, lá na cruz do Calvário, nós precisamos de autoridade. É por isso que as pessoas que ouviam Jesus falavam assim, ele não é como os outros mestres, ele fala como quem tem autoridade, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso que você ouve um pregador e você vê a diferença de outros pregadores. Aonde está a diferença? Um é cheio do Espírito Santo e outro não. Ainda não. Então você pode decidir hoje ser cheio do Espírito Santo ou não. Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas param para te ouvir. As pessoas estão ali ouvindo, não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas a palavra de Deus através de você. Jesus através de você. Queridos, quando alguém cheio do Espírito Santo diz, era uma vez um jovem galileu chamado Jesus Cristo. Aleluia. Ah, meu irmão, as pessoas não resistem. As pessoas não resistem a Jesus. As pessoas resistem como você fala dele. E de que maneira você fala dele. Se você fala de Jesus, sabendo quem ele é, as pessoas não resistem a Jesus. E o que eu tenho que falar de Jesus? Contar a história dele. A história dele, o centro da história é o quê? O amor. Então, contar evangelho não é apacentar as ovelhas. Não é bater com o pau, com o cajado. Contar a história de Jesus é contar o que ele fez para te salvar. O que ele fez para salvar a humanidade. O amor tão grande, a ponto de entregar a si próprio. Essa é a verdadeira história de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho que eu e você devemos contar. Por isso não importa em que situação estão as pessoas. Você olha para ele e diz, eu quero contar uma linda história de amor para você. A história de Jesus. Talvez ele esteja até zangado com Jesus, porque muitas pessoas não souberam como contar essa história. Mas quando você começa a dizer assim, ele te ama, pronto, você desmonta as pessoas. Desmonta todos os argumentos, porque o amor, ele lança fora o medo. O amor, ele lança fora o temor. O evangelho, ele não causa medo, meu irmão, minha irmã. A história de Jesus, ela causa bênção, ela traz edificação, ela traz esperança.
Então contar a história de Jesus é levar bênção para as pessoas, é levar edificação para as pessoas, é levar esperança para as pessoas. Mas para isso você precisa do Espírito Santo, como a palavra diz. Vou continuar lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui o apóstolo Paulo ele começa a explicar. Ele começa a explicar que existem os dons espirituais, que é dado pelo mesmo Espírito. Ele começa a explicar que existem dons ministeriais, que é dado por Jesus. E existem os dons operacionais, que é dado pelo Pai, por Deus. E aí ele começa a explicar sobre o que acontece quando você recebe os dons. Vamos falar do dom do Espírito. No versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo ele vem sobre a vida do cristão para um fim proveitoso. O Espírito Santo não vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para dizermos que agora temos dons espirituais para nos exaltarmos a nós mesmos. Não. O Espírito Santo vem sobre mim e sobre você para realizar uma obra, para realizar uma tarefa, para aquilo que é útil, um fim proveitoso. No versículo 8 diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Olha aí os dons. E a outro, o segundo, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, do mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Percebe que aqui está falando realiza. Então o Espírito Santo sobre nós, a manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós é para realização. Você já sabe quem você é. Então o Espírito Santo ele vai manifestar na vida daquele que já tem o Espírito Santo dentro dele, daquele que já sabe quem ele é em Cristo, daquele que já conhece a história de Cristo. E agora, para ele contar essa história, através das realizações, através da obra da fé, ele agora precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ter a capacitação dos dons sobre a sua vida. Seja palavra de sabedoria, seja discernimento dos Espíritos, seja milagres, operações de milagres, seja variedade de línguas, interpretação de línguas, seja dons de curar. Seja palavra do conhecimento, seja discernimento dos Espíritos, nós precisamos disso para testemunhar a Jesus, aonde quer que você vá. Queridos, o Espírito Santo nos capacita. Por isso, eu quero desafiar você, nesse feriado, a você entender que o Espírito Santo já está em você, porque você já recebeu o perdão de Jesus, já recebeu a obra de Cristo. Mas agora, meu irmão, você precisa buscar os dons do Senhor. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao testemunhar. Mas recebereis poder. O que eu tenho que fazer para receber esse poder? Receber. Está dizendo aqui. Não está dizendo pedir. Está dizendo receber. Aleluia. Mas recebereis poder. É quando você diz: Espírito Santo, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. Há uma diferença, querido, de necessidade e de precisar. Por exemplo, eu necessito do ar que eu respiro. Necessidade é aquilo que você não fica sem. Sem ar você morre, sem ar eu morro. Então eu estou dizendo: Senhor, Espírito Santo, sem Ti eu não tenho vida. E precisar é aquilo que nós podemos ter, mas se não tivermos também, nós passamos sem. Mas quando você diz assim: Espírito Santo, eu recebo, eu necessito de Ti, então Ele manifesta na sua vida, dando a você os dons espirituais, e você recebe os dons do Espírito, ou o dom do Espírito, conforme o que é proveitoso. Mas existe um dom, que esse dom é para você. Os outros dons é para abençoar a igreja.
Um dom você edifica você mesmo. Qual dom que é? Dom de falar em línguas. Quando você fala em línguas, você edifica você mesmo. E quando os demais dons é para você edificar a igreja de Cristo Jesus. Você quer contar a história de Jesus? Então receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe pessoas difíceis. Não existe terra difícil. Porque existe às vezes pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Pessoas que ainda não recebeu o poder do Espírito Santo. Mas quando nós recebemos o poder do Espírito Santo sobre nós, em qualquer lugar, para qualquer nação, para qualquer tipo de pessoa, nós estamos capacitados para declarar, para testemunhar, para contar essa linda história de amor chamada obra redentora de Jesus Cristo lá na cruz. Ou obra do amor, como você queira. Querido, você recebe essa palavra no teu coração? Se você recebe, a partir de hoje, comece a contar a história de Jesus. Se você tiver esse desejo no teu coração, o Espírito Santo ele se manifesta na sua vida, te capacitando para que você possa começar a testemunhar Jesus, contar a história de Jesus para sua esposa, contar a história de Jesus para os seus filhos, contar essa linda história de amor que foi deturbada nas gerações passadas. Que Deus era um Deus castigador. Não, nosso Deus é o Pai. O nosso Pai é Deus. É um Pai amoroso. E Ele quer que eu e você vamos para o mundo, até os confins da terra, contar essa linda história de amor, a história de Jesus Cristo morrendo na cruz por nos amar. Se você recebe essa palavra, diga amém. Se você creu nisso que eu falei, você é um salvo em Cristo Jesus. Se você creu que Jesus Cristo, Ele realizou, sem nenhum dublê, os momentos de dores mais fortes, Ele sentiu essas dores, para que eu e você não precisássemos sentir. Então, queridos, que esse devocional, ele vai ficar no YouTube, no meu canal do YouTube, Pastor Paulino Novaes, e você pode lá, a hora que você quiser, você pode lá clicar e ouvir essa mensagem com o tempo. Ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, eu declaro um dia maravilhoso para esse irmão e para essa irmã. E você que está adentrando agora, e você que também quer contar essa linda história de amor, então ouça a linda história de amor. Jesus Cristo te ama, independente do seu passado. Jesus Cristo ele quer escrever a história dele junto com a sua. Ele quer que você se inclua na história dele e conte às pessoas, porque se você se incluir na história dele, você vai ter autoridade. O Espírito Santo vai manifestar-se através de você e as pessoas vão ouvir a verdadeira história de Jesus, que é a verdadeira história do amor de Deus para com cada pecador que se arrepende. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Saiba que por causa dessa história, eu e você hoje estamos assentados nos lugares celestiais. Querido, não existe nada melhor de saber que estamos em Cristo e nele podemos, enquanto viver, testemunhar Jesus. Porque esta vida é passageira, mas Ele nos deu vida eterna para estarmos certamente toda a eternidade com Ele. Aonde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais doença. Querido, troque o mundo pela promessa de Deus. Troque o mundo por Jesus Cristo. Porque esse mundo vai passar. Mas Jesus Cristo disse, as minhas palavras não hão de passar. Então, se você quiser ficar firmado nesse amor de Jesus, Jesus não veio te condenar. Jesus veio te salvar. Jesus não veio apontar o seu pecado. Jesus veio te amar. Jesus, Ele te ama com amor verdadeiro. Porque Ele foi capaz de entregar a sua vida exclusivamente por cada um de nós. E a única coisa que você precisa fazer é dizer, Jesus, eu recebo esse amor. Quando você faz isso, Ele vem morar, o Espírito Santo vem morar em você. E quando você diz, eu quero contar a história, então o Espírito Santo vem sobre você. Que Deus te abençoe, um excelente feriado para você e a sua família. Conte a história de Jesus. E saiba
você está sentado nos lugares celestiais. Muito bom dia a cada um de vocês. Beijo no coração de vocês, amados. Se regozije nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Você é amado de Deus.
Deus te abençoe. Continue abençoados. Em nome de Jesus.